Por que razão algumas pessoas sofrem tanto em hospitais, em UTIs ou em seus próprios leitos antes de desencarnar? Qual o motivo disto? Você está no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo e vamos agora analisar essa questão. Estamos em 2023 e agora, em outubro, faz 23 anos que uma filha minha desencarnou com 20 anos de idade. Ela ficou 8 anos doente. Uma doença grave que matava ela aos pouquinhos. No final, ela ficou 51 dias na UTI e depois desencarnou. Há 6 anos atrás, a minha mãe teve um AVC, ficou 15 dias numa UTI e depois desencarnou. Então você observa que existem situações em que algumas pessoas passam por um calvário enorme de sofrimentos terríveis. Muitas vezes longe de suas famílias, em ambientes frios e solitários dentro de UTIs. Outros que passam uma vida inteira portando doenças graves. E muitas pessoas não aceitam isso. Quantas pessoas gostariam de ter disponível a eutanásia para ir lá e acabar com aquele sofrimento? Mas a doutrina espírita nos ensina que não pode ser assim. O nosso corpo físico material que morre, ele é um reflexo de um corpo de energia chamado perispírito. Todos nós vivemos neste mundo durante várias encarnações, provavelmente milhares. E muitos de nós, quando reencarnamos, nós temos agregadas ao nosso perispírito muita energia negativa, exatamente de sofrimentos que nós provocamos nas vidas de outras pessoas em outras existências passadas. Isto nós podemos chamar de sujeira mental. Toda doença é enraizada em uma matriz mental. E a sujeira mental, ela é a matriz das doenças. Sujeiras mentais muito pesadas, por exemplo, uma pessoa que torturou física e mentalmente alguém numa vida passada, às vezes uma vida longínqua, vários séculos atrás. Aquelas marcas ficam no perispírito de quem provoca o sofrimento. É a lei de ação e reação. Eu faço bem para uma pessoa e aquele bem que eu faço para uma pessoa retorna para mim. Me faz mais feliz, mais leve, mais tranquilo, mais harmonizado. Mas se eu fizer o mal para alguém, a lei de ação e reação retorna para mim do mesmo jeito, fazendo com que um dia eu vá sofrer os efeitos do sofrimento que eu provoquei na vida das outras pessoas. E então, existem boas pessoas que aparentemente não precisavam passar por aquilo. Mas acontece que nada fica sem resposta. Imagine a situação. Existe uma mãe de família que cuidou da sua família, dos seus filhos, foi muito amada, amou muito, sofreu, agiu com resiliência, com compreensão e com bondade. E chega num determinado momento em que ela está ali, internada numa UTI, há muitos dias. As pessoas que visitam visualizam aquela pessoa morrendo devagarinho, um dia de cada vez. E às vezes permanece ali por meses. E os parentes pensam assim: meu Deus, que injustiça. Eu não aceito isso. Porque minha mãe, minha esposa, meu marido, foi uma pessoa boa. Ela não precisava estar passando por isso. Aí vem aquele conhecimento de que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então por que que se esperou tanto tempo? Por que que ela não passou por isso logo? E esperou tanto tempo, outra vida, outras vidas, às vezes até séculos depois, para a pessoa passar por aquele sofrimento? Qual o motivo disso? Jesus nos fala que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Esta vida em que aquele ser que hoje está sofrendo numa UTI,
A natureza, Deus, esperou o tempo passar para que ela se fortalecesse. Nessa vida atual, ela colhe os frutos do amor, da dedicação que ela plantou. Mas lá, muito longínquo, tinha uma semente bem dolorosa que ela semeou e não tem como não colher. É destino. Mas agora, quando ela se vê ali visitada, amada, todas as pessoas, de alguma forma, lamentando o fato de não poder estar convivendo com ela, isso tem o efeito de limpar a sujeira mental. O corpo é a toalha que enxuga a sujeira mental agregada ao nosso perispírito. E aí, naqueles dias, nós, às vezes, olhamos para o corpo, porque não compreendemos que o corpo logo vai morrer. Nenhum de nós jamais ficou para semente. Mas quando aquele corpo morrer, ele terá levado toda a sujeira mental que trazia para a pessoa, lá no mundo espiritual, um desconforto, um sofrimento, que nunca passava. A natureza nos dá um corpo, ele é passageiro, mas ela não vê com muita importância o que acontece com o nosso corpo. Porque ele é passageiro, ele morre. Mas a natureza vê com muita importância a nossa parte, que é eterna, que é imortal, que é o nosso espírito. E o meu corpo de energia, que é meu perispírito, é o reflexo onde tudo que eu faço fica registrado. Nada fica sem registrar ali. Enquanto sofremos, precisamos nos tornar pessoas boas. Precisamos aprender com amor, ternura, bondade e compaixão a nos tornar melhores enquanto sofremos. E enquanto vemos os nossos parentes sofrer, enquanto vemos as pessoas amadas, queridas, amigos queridos, passar por uma dificuldade enorme e, meu Deus, por que isso? Ela não merece, porque nós olhamos apenas para esse momento aqui, não olhamos para o todo, para o conteúdo todo. Não olhamos. Por essa razão é que nós precisamos entender o processo e nos tornar melhores sempre diante do nosso sofrimento e do sofrimento das pessoas que nós amamos. Porque quanto mais tempo ela ficar ali, daquele jeito, maior será a limpeza. É isto. O vinagre nocivo, a energia escura, ruim, que envenena, está lá no perispírito. E essa energia vai envenenar o corpo para que limpe. E aí o corpo adoece. E o fluido vital que mantém a pessoa viva lá dentro da UTI, ou em qualquer lugar, em casa, na cama, qualquer lugar que seja, o fluido vital ainda não esgotou. Se pudéssemos abreviar esse processo, a pessoa voltaria para o plano espiritual ainda levando sujeira. Por isso nós precisamos aprender o processo, como funciona a nossa vida. Nós não nascemos nessa vida aqui. Nosso corpo sim, mas eu como espírito imortal não. Eu sou um espírito que já vivi muitas vidas nesse mundo. E aí eu fico culpando o médico, me culpando, arrependido por não ter feito coisas que eu deveria ter feito, sofrendo inutilmente e ainda aumentando o sofrimento da pessoa lá. Porque quando a pessoa retornar ao plano espiritual, a função da doença que estava enraizada em uma matriz mental, a matriz mental se esgotou, não precisando que aquela pessoa ainda continue numa situação de sofrimento, lá no mundo espiritual. A natureza prioriza aquilo que é imortal em nós em detrimento daquilo que não é imortal, daquilo que é perecível. Por isso, meus prezados irmãos e irmãs, diante do sofrimento de nossos entes queridos, nós precisamos, antes de tudo, compreender, desenvolver um sentimento de compreensão, simplesmente aceitando aquilo que nós não podemos mudar. Nós não podemos mudar o destino da pessoa. Não há possibilidade que eu mude o destino da pessoa. Ela veio para poder passar por aquilo, ela precisa.
Então, não podendo eu mudar as coisas que acontecem, eu posso mudar a forma com que eu vejo as coisas que acontecem. Mudando o jeito de ver. Eu mudo o jeito de ver. Eu que olhava com revolta, com maus sentimentos, agora eu olho com ternura, bondade, bons sentimentos, numa compreensão profunda que se as leis do universo são todas perfeitas, todas inexoravelmente perfeitas, por que é que Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, iria permitir que alguém passasse por aquilo se não fosse necessário? Então, que tenhamos fé, harmonia, bom sentimento, tudo aquilo que é de bom, para nós valorizarmos, honrarmos a pessoa que está sofrendo, sem entrar em desequilíbrio, sem entrar em revolta, sem negação, sem aceitação, sem autoaceitação, procurando motivos para sofrer ainda mais. Por isso, aquilo que não pode ser mudado deve ser compreensivelmente aceito, para que nós possamos beneficiar a pessoa, ajudar aquela pessoa que está lá. Porque se eu ficar desequilibrado, eu energizo a pessoa que está sofrendo com energias desequilibradas. Eu provoco ainda mais sofrimento na vida de quem já está sofrendo muito. É assim, meus prezados irmãos e irmãs. Que Jesus nos abençoe e nos proteja em cada dia de nossa vida. Muito obrigado pela sua presença. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like e até o nosso próximo vídeo.